Quem está lá atrás, puder se organizar bem já. Com jeitinho, graças a Deus a casa está ficando pequena, né? Então, com jeitinho, a gente vai tentar desde já fazer um pouquinho de silêncio. Você vai avisando seu irmão que está chegando também, tá? Para que a gente possa ficar da forma mais confortável possível. Eu sei que, embora tenha serenado um pouquinho, né? Tenha chovido um pouquinho, mas está um pouquinho quente. Às vezes a gente se dispersa um pouquinho, mas com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, a gente vai conseguir ter um curso bem proveitoso. Então você vai olhar para a pessoa do seu lado e vai dizer assim: meu irmão, eu desejo a você que este curso seja um grande encontro seu com Deus. Amém? Então eu queria começar dando boa noite para vocês, boa noite. E quero começar dizendo que para a gente é uma grande alegria poder estar recebendo vocês, especialmente os irmãos que são de outras comunidades, de outras cidades até, né? Sejam bem-vindos, salve de palmas para os irmãos. Sejam bem-vindos à casa de vocês. E segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que ao longo de todo esse final de semana, ao longo de todas as formações, ao longo de todos os momentos de espiritualidade, nós queremos dar a você um grande presente. Um presente que já existe há um certo tempo, mas muitas vezes a gente não tem a noção de que ele é uma graça tremenda para cada um de nós. Vocês concordam que um presente recebido de alguém conhecido é ou não é uma coisa boa? É uma coisa boa. Agora, imagina um presente recebido de um santo. É uma coisa melhor ainda para cada um de nós. Então, eu sou George, para quem não me conhece, sou discípulo da comunidade Coração de Maria, sou psicólogo de formação, coordeno o Ministério de Pregação aqui na comunidade e estamos aí na luta constante aí para viver cada vez mais aí o desejo de Deus para a nossa vida. Deus, quando nos cria, faz para cada um de nós um plano específico. Ele tem um plano de amor para com cada um de nós. E aí na nossa vida nós somos chamados a cada dia a nós correspondermos a esse plano de amor que Deus tem para cada um de nós. E uma dessas formas, gente, de nós correspondermos a esse plano de amor de Deus é através também da boa vivência, ou a vivência correta, correspondente à vontade de Deus, da nossa sexualidade, da nossa afetividade. Vocês concordam que a nossa afetividade é aquilo que mais nos move? Você está aqui hoje por conta do afeto para com esse curso, sim ou não? Você teve interesse, você trouxe seu amigo, você ficou curioso, curiosa em relação a esse curso. Então a afetividade é uma das coisas que mais nos move. E hoje, mais do que interessante, é a gente entender um pouco mais como nós podemos viver à luz da igreja, à luz da vontade de Deus, os planos de Deus em relação à nossa afetividade, em relação à nossa sexualidade. E aí vocês vão ver que em relação a muitas outras coisas, como a nossa masculinidade, a nossa feminilidade, e por aí vai, tá? É um grande presente para cada um de nós, que nós chamamos de teologia do corpo. Eu não sei se quem está aqui já ouviu falar desse nome, teologia do corpo, seja alguém que tenha falado, seja você que nunca escutou falar de teologia do corpo. Hoje, e a partir desse final de semana, a gente vai tentar descobrir um pouco mais, tentar vivenciar as graças desse presente, que é a teologia do corpo. Esse curso, gente, tem um formato muito específico, tá? Vocês vão ver hoje que nós teremos uma formação geral, inicial, especialmente para quem conhece a teologia do corpo, mas para quem também não conhece a teologia do corpo. E a partir de amanhã e no domingo, a gente vai ter informações específicas para os meninos e para as meninas. Vocês estão vendo na apostila aí, então? A primeira formação é igual para todos. Depois, nós vamos explorar o que nós estamos chamando de teologia do corpo dele e teologia do corpo dela, tá? Então a gente vai ter formações específicas, as meninas vão ficar com as formadoras e os meninos vão ficar com a gente, tá? A partir de amanhã e a partir do domingo. Amém? Vamos lá. Para a gente começar entendendo o que de fato é essa teologia do corpo, a gente precisa começar a entender algumas coisas que São João Paulo II trouxe para cada um de nós.
já que nós estamos entendendo que é um grande presente. E aí, para começo de história, para a gente entender, a gente precisa perguntar a nós mesmos o que de fato é a teologia do corpo. Está dando para enxergar o slide? Eu sei que está um pouco pequeno, tá? Mas é questão de configuração mesmo. Quem estiver atrás, se não estiver enxergando, deve ir um pouquinho mais para cá, mas perguntar que não dá certo, tá? Então, nós vamos começar hoje nos perguntando o que de fato é a teologia do corpo. Se você quiser acompanhar um pouquinho na sua apostila, aí no seu texto, para a gente seguir um pouquinho, é até melhor, ok? Então, a pergunta inicial é: o que de fato é esse negócio de teologia do corpo? Como vocês estão percebendo aí na apostila. Gente, a teologia do corpo trata-se de um conjunto de 129 catequeses que o Papa São João Paulo II realizou entre setembro de 79 e novembro de 84. Eu não sei se vocês sabem, mas desde 1850, lá com o Papa Pio IX, certo? A igreja, os papas têm, digamos assim, a tradição de fazer uma catequese semanal, todas as quartas-feiras. Não sei se vocês já perceberam. Toda quarta-feira está lá o Papa Francisco. Os papas fazem sempre essa catequese semanal. Para quê? É uma forma deles, primeiro, passar o ensinamento da igreja acerca da sexualidade, acerca de algum outro tema. E segundo, é uma forma deles estarem mais próximos também do povo, certo? Então, desde 1850 a gente tem essa tradição belíssima que é as catequeses dos papas. E aí, nesse período de tempo, nosso querido São João Paulo II, ele teve a brilhante ideia de fazer esse ciclo de 129 catequeses a respeito do amor humano, a respeito da sexualidade, a respeito da nossa afetividade. E essas catequeses, calma, a gente não vai explorar um por um, tá? A gente vai dar uma passada geral, e são essas catequeses, de forma geral, que a gente vai tentar descobrir um pouco mais a partir desse curso, ok? E o que é interessante da gente perceber é que antes dele se tornar Papa, o então cardeal, Karol Wojtyła, certo? Antes dele se tornar Papa, ele começou a escrever um livro com esse tema. E o nome do livro é Homem e Mulher os Criou. Só que aí ele começou a escreveu, mas chegou no momento em que ele se tornou Papa. E aí ele teve que interromper esses escritos, né? Por outras questões, outros compromissos de agenda. E o que é que ele fez? Ele pensou em terminar, entre aspas, esse livro, em concretizar esse trabalho, através das catequeses, da teologia do corpo, como vocês estão percebendo aí, certo? Então, o Papa quis, dessa forma, mostrar o que a igreja diz sobre essa temática. Vocês concordam que falar hoje de sexualidade, de afetividade, de masculinidade, de feminilidade, é uma coisa que está muito polêmica hoje em dia? Vocês já ouviram falar da expressão ideologia de gênero? A pessoa, às vezes, vamos dar um exemplo, né? Como eu via essa semana no Instagram. Vamos dar um exemplo. A pessoa nasce uma maionese, mas quer se tornar um shampoo. Vocês viram? Pronto. Uma vez maionese, sempre maionese. A gente até brinca, tá? Mas é uma forma da gente entender que esse assunto está muito em voga hoje em dia, porque está muito polêmico. Então, qualquer coisa, você mesmo, na sua escola, no seu trabalho, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já passou por algum questionamento desse. Chegaram para você e devem ter perguntado: o que é que tu acha de tal situação? Será que nós nascemos homem e mulher? Ou será que a gente nasce indefinido e é a sociedade que nos faz escolher ser homem e mulher? Então essas questões o Papa vai tratar também ao longo da teologia do corpo, certo? Então, para a gente resumir, para a gente começar essa nossa jornada desse fim de semana, a teologia do corpo é um estudo baseado na Bíblia e no magistério da igreja sobre o significado teológico do corpo humano. Quando a gente fala em teológico, em teologia e por isso teologia do corpo, a gente entra num significado muito interessante. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, certo? E o diferencial dessas catequeses, desse trabalho de São João Paulo II, é que ele conseguiu apresentar de forma, digamos assim, fiel aos ensinamentos da igreja e de forma até nova, diríamos, como nós podemos entender hoje acerca da sexualidade. E é interessante que ele falava especialmente para o homem moderno, para o pessoal do nosso tempo, tá? O interessante de tudo isso é que ele utilizava, sim, o magistério da igreja, o ensinamento da igreja, mas ele falava para nós, do nosso tempo.
Embora ele tivesse começado na década de 80, né, mais ou menos, mas desde aquela época a gente já percebia muitas mudanças em relação à sexualidade, em relação a essa temática. E olha o que é mais interessante ainda. Se na época de cardeal ele começou a escrever esse livro, quando ele era ainda padre, ele se deparou com um desafio enorme. O Anderson proclamava na oração que havia um exorcista, né? Que, vocês lembram dessa parte de agora há pouco? Que ele invocou a presença de São João Paulo II, a intercessão, e o demônio dizia que ele tirava muitos jovens, não é isso? E aí, para quem teve a oportunidade de acompanhar o pontificado dele, a gente sabe que o Papa, São João Paulo II, foi um Papa da juventude, sim ou não? Com toda certeza, foi um Papa assim, extremamente jovem. Mesmo depois da idade já avançada, mesmo depois da doença, ele permaneceu um Papa da juventude. E isso ele trazia desde a época de padre. E na época que ele era padre, o contexto era o seguinte: os jovens que viviam lá com ele viviam um contexto do comunismo, do socialismo, tá? De querer a todo custo implantar o que eles chamam de doutrina comunista e tirar de tudo quanto é canto o que eles chamavam de ideologia burguesa. Leia-se todo tipo de catolicismo. Gente, naquela época os jovens eram treinados, desde a época da escola, a rejeitar todo tipo de ensinamento católico. Hoje em dia, às vezes é difícil da gente falar um pouco do que a igreja fala sobre sexualidade, sim ou não? E aí você imagina enfrentar, digamos, um jovem treinado, desde sempre, desde a escola, para rejeitar com todo tipo de argumento os assuntos da igreja, ou tudo aquilo que a igreja falasse sobre alguma temática, certo? Então o Papa, ele chegou nessa seguinte conclusão: como é que eu vou passar para a cabeça desses jovens o ensinamento da igreja acerca da sexualidade? E mais, como é que eu vou passar para esses jovens de forma jovem, de forma didática, de forma que eles entendam o que de fato é a sexualidade? Porque nesse mundo aí de revolução sexual, de que as pessoas podem ser o que elas quiserem, muitas vezes é difícil de fato para o jovem colocar na cabeça, digamos assim, certo? O que nós devemos de fato viver a sexualidade. Então o desejo do Papa foi exatamente esse: passar para a juventude, passar para cada um de nós que ainda vivemos os ensinamentos de São João Paulo II, qual o desejo de Deus acerca da sexualidade. Deus olha para você, para mim, e Ele sabe e nos convida a nós sabermos que a nossa felicidade se encontra no fato de eu viver bem o meu ser homem e de você, menina, você viver bem o seu ser mulher, tá? Então é isso que nós precisamos entender a partir de hoje. Está dando para entender o que é teologia do corpo, por que desse significado? Então a gente vai começar a entrar especificamente na expressão teologia do corpo. Afinal de contas, por que teologia do corpo? Vocês já ouviram falar que a palavra teologia é estudo de Deus? Já ouviram falar? Theos, estudo, perdão, Deus, logia, estudo. Tá, então a gente se pergunta, se teologia é estudo de Deus, por que a gente fala em teologia do corpo? Não seria uma contradição? Vocês concordam? Já que Deus é Deus e o corpo é humano, não é assim? Então, teologia do corpo, o que essa expressão quer dizer para cada um de nós? Já que a teologia, como a gente sabe, é um estudo de Deus. A resposta para essa questão a gente vai encontrar no próprio catecismo da Igreja Católica. Se quem quiser grifar aí na mochila, quem quiser dar uma olhada depois, o catecismo, gente, vai dizer para a gente uma frase belíssima, uma frase maravilhosa para cada um de nós, que diz assim: a resposta para isso está no fato de que Cristo encarnou-se, assumiu um corpo. A carne é o eixo da salvação. Essa expressão que se encontra no Catecismo da Igreja Católica. Então, a nossa salvação veio por Jesus, certo? Veio por Jesus. E veio através de Jesus na carne. O Senhor que derramou seu sangue por cada um de nós. Então aí a gente entende que o corpo, que é a carne, é sim uma coisa muito importante. E por isso a gente já começa a falar de teologia do corpo. E aí nesse mesmo parágrafo do Catecismo, parágrafo 10:15, vai dizer assim: nós acreditamos num Deus criador da carne, no verbo feito carne, e nós acreditamos também em quê? Na ressurreição da carne. Percebem a maravilha desses três eixos?
um Deus que cria a carne, um Deus que se encarnou na carne e um Deus que ressuscita a nossa carne. Você, eu, se Deus quiser, um belo dia nós iremos ressuscitar com a graça de Deus. Nós iremos ressuscitar na carne. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: meu irmão, você é tão bonito, tenha certeza de que na ressurreição você vai ser mais lindo ainda. Amém? Então, na teologia do corpo, lá na catequese de número 23, tá? Vocês lembram que são 129 catequeses, não é assim? Na catequese 23, o Papa São João Paulo II vai dizer assim, ó: na encarnação do Verbo Divino de Nosso Senhor, o corpo entrou na teologia pela porta principal, tá? A partir da encarnação do Verbo Divino de Nosso Senhor, o nosso corpo, gente, entra na teologia. É por isso que nós começamos a falar de teologia do corpo, como esse curso diz para cada um de nós. E aí ele vai seguindo dizendo, ao longo das catequeses, na catequese 19, o corpo é capaz de tornar visível o invisível. Dessa forma, quando a gente entende que o nosso corpo ele torna visível aquilo que é invisível, a gente já começa a falar da seguinte expressão: o seu corpo, o meu corpo, tá? É um sacramento da criação de Deus. A palavra sacramento significa sinal visível de Deus. Ora, se o meu corpo, se o nosso corpo é um sinal visível da criação de Deus, então ele é um sacramento da criação de Deus, tá? Nós podemos perceber essa questão muito importante para cada um de nós, pois o nosso corpo torna visível aquilo que é misterioso e aquilo que é divino. Como a gente percebe, o nosso corpo tem essa capacidade de poder tornar visível aquilo que é invisível, aquilo que vem do coração de Deus. É por isso, de fato, que o nosso corpo ele tem essa capacidade de ser um sacramento, sacramento da graça de Deus para cada um de nós. Então, a partir dessa questão toda, nós temos duas intuições básicas da teologia do corpo. Então, na criação, lá em Gênesis, no Gênesis capítulo 1, lá no versículo 31, mais ou menos, a gente percebe que depois que Deus cria todas as coisas, Ele viu que essas coisas eram muito boas. Então existe uma bondade na criação de Deus. Você é bom, todas as criaturas são boas. Mas chega um certo momento que Deus, mesmo depois de ter dito que tudo era bom, Ele fala que tal coisa não era bom. Vocês lembram que coisa era essa? Não é bom que o homem esteja só, ou criar-lhe um auxiliar que lhe seja eficaz, né? Que corresponda aos anseios do homem. E olha que é interessante para cada um de nós. A palavra hebraica lá da Bíblia, ela vai utilizar para se referir a auxiliar a palavra ezer, que traduzida significa socorro de Deus para o homem. Então você, meu camarada, meu irmão, se tiver o irmão do seu lado aí, você vai olhar para ela agora, tá? Você vai dizer assim: minha irmã, muito obrigado por ser um socorro de Deus para mim. E vocês, meninas, se apossem dessa missão, tá? De ser um socorro de Deus para o seu irmão, para o homem. Porque Deus previu, Deus quis essa graça para cada um de nós, certo? Então, o casamento entre Adão e Eva, o primeiro casamento, tá? Ele deve tender a apontar sempre para o casamento final com Deus. É por isso, gente, que as nossas relações humanas, elas são sempre incompletas. Quem aqui tem namorado? Levanta a mão para me ver. Eita, seja Deus, né? Os que são casados também. Eu vou brincar um pouquinho com vocês, né? Quem aqui está paquerando, irmãozinho? Quem está aí pensando em caminhar, alguma coisa assim, né? É, ó, vocês perceberam que vocês ficaram já aí alegres, né? Vejam só, atenção aqui. Mesmo que a gente se relacione, mesmo que a gente tenha o nosso namorado, a nossa namorada, o nosso marido, a nossa esposa, mas essa relação sempre vai ser incompleta, vocês concordam? Porque o nosso coração, ele tende ao infinito. E é claro, eu não estou condenando você que namora, não estou condenando você que é casado, muito pelo contrário. É uma forma da gente entender que nós não podemos parar no nosso namorado, na nossa namorada, no nosso cônjuge, né? Na nossa esposa. Por quê? Nós devemos cada vez mais tender para Deus.
Essa que é, digamos assim, a nossa nosso grande objetivo final, certo? Então eu digo para você que hoje é namorada, para você que hoje é namorado e você que é solteiro ou tem o desejo de casar, de namorar, acredite, creia que o seu relacionamento precisa ser um trampolim para Deus. Ele não pode parar nele mesmo. Nós precisamos utilizar os nossos relacionamentos, da nossa afetividade, para de fato alcançar essa meta final, que é o próprio Deus. Por quê? Da mesma forma que você ama, que você deseja seu esposo, seu namorado, veja, esse desejo humano que nós temos, todo mundo tem desejo, sim ou não? Nós não somos anjos, então o desejo que o esposo tem pela esposa, que o namorado tem pela namorada, normal seria se não tivesse desejo, né? Alguma coisa estava errada aí. Mas esse desejo precisa ser entendido da seguinte questão. Na verdade, é um desejo que é um desejo de Deus. É um desejo do céu. Esse desejo que você traz aí no seu coração em relação à sua namorada, em relação à sua esposa, é um desejo, em última instância, de Deus. Um desejo do céu. É por isso que a gente precisa entender a importância de vivenciar bem esse desejo, que é presente de Deus para cada um de nós. Do contrário, se o desejo fosse uma coisa negativa, Deus não teria nos dado. Vocês concordam? E aí amanhã, depois, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais em relação a tudo isso, tá? Mas o que acontece hoje é que você tem o seu desejo, eu tenho o meu desejo. Nós devemos utilizar bem esse desejo para Deus. Só que o diabo, o inimigo de Deus, ele sabe que nós temos os nossos desejos e ele nos faz perverter esse desejo que nós temos, tá? Então a gente acaba um pouco bagunçando a sexualidade, acaba um pouco pervertendo o desejo que vem de Deus. Então a gente acaba um pouco se perdendo. Existe até uma frase interessante que a gente vai explorar um pouco mais amanhã, mas veja só, nós temos fome de amor, temos fome de afetividade, temos fome um do outro. Essa fome, esse desejo, fez pecadores e santos. Então, qual a grande diferença? Já que tanto o pecador como o santo tem fome, é onde eles se alimentam, certo? Então a gente precisa se alimentar, viver o nosso desejo de forma correta, que é nada mais nada menos do que de fato tender para Deus, para cada um de nós. E olha que beleza, gente. O segundo casamento, o último casamento, é desejo de Deus. Deus deseja se unir a você que está me ouvindo aqui. Deus deseja se unir a cada um de nós. É desejo de Deus. Se a gente tem desejo de unir-se a alguém, de construir uma família, ou de unir-se à nossa missão, mas Deus, muito mais do que isso, Ele deseja unir-se a cada um de nós, certo? Então, quando a gente perverte a nossa sexualidade, a gente acaba de fato buscando no sexo um Deus alternativo. Por isso que a gente acaba muitas vezes se perdendo e acaba colocando como ídolo o nosso prazer sexual, o nosso desejo desregrado. Então nós precisamos entender essa questão toda, ok? E aí por final, a união perfeita da humanidade tem, digamos assim, uma pessoa que representa perfeitamente essa união entre o divino e o humano. Quem é? Nosso Senhor Jesus. E Ele perfeitamente... Oi, pronto. Ele perfeitamente conseguiu mostrar essa união entre Deus e entre o homem. Porque Jesus não é 50% Deus e não é 50% homem, tá? Deus é 100% Deus e é 100% homem. Por isso que a gente percebe que é a união perfeita, ok? Então veja só, vocês lembram que eu falei para vocês que São João Paulo II meio que quebrou a cabeça para tentar fazer o seguinte: como eu vou passar para os jovens esse ensinamento da igreja? De forma tão jovem, de forma tão completa, certo? Olha que interessante. São João Paulo II era um papa que a gente pode dizer que ele era um papa filósofo. Vocês lembram do Papa Bento XVI? Lembram que ele era tradicional? Ele vivia a liturgia, vivia os ensinamentos. Então ele era um papa, digamos assim, teólogo, tá? São João Paulo II, antes dele, era um papa filosófico. Era um papa que gostava de viver e de trazer os ensinamentos da filosofia para as coisas da igreja, como forma de conseguir explicar melhor as coisas. E olha que sacada genial que ele quis fazer para convencer os jovens, tá? Ele vai utilizar dois métodos
para passar a teologia do corpo, para que os jovens entendam que de fato o que é essa teologia do corpo, tá? O primeiro método, não se assustem com a palavra, pelo amor de Deus, tá? É o método eu vou ler até devagarzinho, né? Fenomenologia. Vixe Maria, o que é isso, né? Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra? Para eu ter uma ideia? Poucos ouviram, né? Mas não se assustem, vocês vão perceber que é uma coisa muito importante e muito maravilhosa para cada um de nós. O que é esse método que ele utilizou? O primeiro método de passar de forma jovem os ensinamentos acerca da sexualidade. A fenomenologia, gente, é uma corrente filosófica que prega o seguinte: você olhar para dentro de si e enxergar aquilo que você não pode negar. Tá? Vou falar de novo. Você olha para dentro de si e olhando para dentro de si, você vai enxergar uma coisa que você não pode negar. Vou dar um exemplo para você. Eu vou dizer o seguinte, ó. Vejam, isto é um celular. Aí você, que está lá atrás, você que está aqui na frente, você podia dizer assim: para você é um celular. Para mim, isso aí é um rádio. Ou, para você é um celular, mas para mim, isso aí é um livro. Na sociedade que a gente vive hoje, a gente vive muito essa questão, tá? Do relativismo. Ah, para você é pecado, mas para mim não é pecado. Você que fala de sexualidade antes do casamento, para você isso é o certo, para mim não. Vocês já ouviram esse tipo de posicionamento? Já? Pronto, então existe o relativismo hoje em dia na nossa sociedade. A gente se depara muito com isso, tá? Para você mas para mim não é, depende. O que importa é a forma que eu vejo. E nesse método, gente, da fenomenologia, o Papa quer dizer o seguinte, tá? A gente precisa olhar para dentro da gente e enxergar uma coisa que a gente não pode negar. Em relação à sexualidade, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o exemplo da masturbação, tá? O jovem, que muitas vezes nem sabe que masturbação é pecado, às vezes o jovem vai confessar, né? Muitos padres às vezes dizem que o jovem nem sabe. Poxa, e era pecado? Masturbação? Nem sabia. Porque na escola já se ensina a masturbação. Já se ensina que é uma forma de você conhecer seu corpo, é uma forma de você viver saudavelmente. Então o jovem cresce hoje achando que não é pecado, tá? Mas veja, quando o jovem olha para dentro de si, depois de um ato de masturbação, ou depois de um sexo desregrado, tá? Você foi numa aventura, você teve uma queda com alguém, você teve relação sexual com aquela pessoa, tá? Você olha para dentro de si, e vocês vão te concordar comigo, que depois de tudo isso, o jovem sente ou não sente um vazio? Sentem um vazio, não sentem? Muitos jovens poderiam ser sinceros consigo mesmos e pensar o seguinte: depois daquele prazer da masturbação, aquilo não completou, só completa naquela hora. Depois surge um vazio, parece que aquilo não preenche. Da mesma forma em relação às relações sexuais, aquilo foi prazeroso naquela hora, mas depois não completa, não completou. Por que a gente sente tudo isso? Porque a gente precisa dar sentido para as coisas que nós fazemos, para as coisas que a gente vive. Se a gente entra numa relação sexual desregrada, a gente não encontra sentido naquilo, a gente vai sofrer. Da mesma forma em relação à masturbação, tá? Quem aqui tem cachorro em casa? Alguns têm cachorro em casa, né? Pronto. Vamos lá. O cachorro, tá? Quando tem, digamos assim, uma relação sexual com sua parceira, ele vai discutir a relação depois? Ele vai dizer assim: meu bem, foi bom para você? Ele vai dizer isso? É óbvio que não vai dizer isso, não vai? Ele vai dizer: meu bem, eu acho que hoje foi tão assim, você estava tão coisado, como diria o Matuto, né? Estava tão assim, você está estranho, você está me escondendo alguma coisa? Vocês acham que que os animais vão fazer isso? Não, eles têm a relação sexual, pronto, vão embora, tá? Agora, por que a gente sente esse vazio? Por que a gente sente esse desejo? Essa incompletude? Por quê? Unicamente por uma coisa. Porque você, meu irmão, você, minha irmã, você tem alma. Nós temos alma, tá? E o fato de nós termos alma é que faz com que a gente busque sentido nas coisas, tá? Então, a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, não só o jovem que é de igreja, mas o jovem que é do mundão, e perceber
que aquela relação sexual, aquela afetividade desregrada, não vai te trazer uma completude. Você vai sentir um vazio no seu interior. Eu tenho certeza que eu não estou dizendo uma coisa de outro mundo, tá? A gente poderia até se incluir, talvez, antes da nossa conversão, ou alguma vez que a gente caiu, a gente sente que aquilo não completa. Por mais que eu vivencie aquela situação de prazer, mas aquilo não completa. Porque nós temos algo. Porque nós temos essa carência, digamos assim, desse sentido das coisas, ok? Então é importante que a gente perceba essa questãozinha. Deu para entender a primeira forma, o primeiro método que ele quis utilizar para convencer os jovens? Vocês perceberam que é bem simples, tá? Mesmo que você que é um jovem, é uma jovem feminista, que defende assim, eu defendo o aborto, eu defendo que a mulher é quem tem que ditar as regras, eu defendo que a mulher é que tem que ser ativa sexualmente, eu defendo tal coisa. Ou o jovem que talvez não acredita em nada de sexo em relação à igreja. Você, jovem, que está fora da igreja, seja sincero consigo. Você sente ou não sente um vazio depois dessas relações? Então, foi essa sacada que ele quis pegar para trazer os jovens para si. Deu para entender? Foi a primeira premissa básica, digamos assim, da fenomenologia. Tá? A segunda, o segundo método interessante para a gente perceber, é uma palavrinha meio diferente também, tá? Mas é um pouquinho mais fácil, que é o personalismo. O que é? Para a gente entender. O personalismo é uma outra corrente filosófica, tá? O que o personalismo vai dizer? A galera que estudava personalismo, ou a filosofia personalista, dizia o seguinte, eles descobriram a seguinte sacada, gente, que a palavra pessoa, tá? É uma palavra que só tem o seu significado completo no cristianismo. Por quê? A gente aprende no catecismo que a Santíssima Trindade são 3 pessoas. Vocês concordam que o pai só é pai porque tem um filho? Da mesma forma para a gente, né, no nosso dia a dia. Você é filho porque você tem pai. Ninguém é filho porque não tem pai, né? Então, é um conceito relacional, em relação a, tá? O pai só é pai em relação ao filho. E vice-versa. O filho só é filho em relação ao pai. E o Espírito Santo é o que brota dessa relação dos dois. Certo? Então, o que os personalistas estão querendo dizer para cada um de nós? Tá? Eles estão pregando o seguinte, que a Santíssima Trindade são 3 pessoas que se relacionam. São 3 pessoas que não vivem sozinhas. E essa característica é uma característica principal. Tá? São pessoas que precisam, digamos assim, entre aspas, né, se relacionar. Faz parte, é uma característica essencial. Ok em relação à Trindade? Beleza? Pronto. Em relação a gente, a você, a mim, nós somos pessoas. Nós, como pessoas, a nossa característica essencial é a relacionalidade. O que é isso? Ninguém vive sozinho. Eu tenho certeza que mesmo você, que talvez é um pouco mais tímido, é um pouco mais recatado, que não gosta muito de gente, né? Que não gosta muito de sair de casa, mas mesmo você, meu irmão, minha irmã, você precisa de pessoas na sua vida, sim ou não? Nós precisamos. Não existe um ser humano que não consiga viver sem pessoas, sem o outro, tá? Então nós vivemos uma relacionalidade. Então ele quis dizer o seguinte para os jovens, você, tá? Depois da fenomenologia aqui, você sentiu vazio, que na verdade é o vazio de Deus. E você também, você não pode viver preso no egoísmo. Você precisa abrir-se à importância de relacionar-se com os seus irmãos. Essa foi a segunda sacada que São João Paulo quis assim utilizar para que a gente entenda de forma mais completa, de forma mais tranquila, mais jovem, os ensinamentos da teologia do corpo. Ok? Fazendo um resgate breve para cada um de nós. A teologia do corpo tem essa expressão. Por quê? O nosso corpo é um estudo de Deus, digamos assim. O nosso corpo é um sacramento, é uma realidade, é uma coisa visível do invisível, tá? Por isso que a gente fala de teologia do corpo. E a encarnação de nosso Senhor, Ele trouxe esse presente para cada um de nós. O corpo entra pela porta principal da teologia. Não é menos importante do que o divino. O corpo também é importante, certo? E aí São João Paulo teve essas sacadas para usar esses 2 métodos, para assim a gente entender de de forma mais completa a teologia do corpo. Deu para entender essas duas questões?
A fenomenologia, quase que como é que eu posso dizer? Quase que não sai, né? Fenomenologia e o personalismo, ok? Tá tranquilo até aqui? Então, você vai dizer para o irmão que está do lado: meu irmão, tenha certeza que a teologia do corpo não é só para quem é muito estudado, mas é para mim, é para você, é para cada um de nós. Amém? A gente vai dar um intervalo agora, tá? Daqui a pouco a gente retorna com a segunda parte da formação. Nós temos lanchonete aqui à disposição, com os meninos lá da comunidade.